Olá, olá, seja muito bem-vinda novamente. Hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha história na radiologia, sobre a minha história na mamografia e também sobre a decisão de criar esse canal, de compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência. Vou colocar aqui um marcador de tempo para que a gente não se exceda tanto, né? Porque todo mundo tem os seus afazeres. Então eu vou deixar ele aqui para a gente ter um tempo programado para esse diálogo. Bem, já falei aqui várias vezes, mas né, não custa nada repetir. Eu sou a Paula Pires. Se você não está inscrita ainda no canal, se inscreve, fica ligada nas novidades, fica ligada nos vídeos, nas reflexões, tenta aplicar no seu dia a dia, porque o meu interesse aqui é que você tome a decisão de ser melhor, ser uma pessoa melhor, de ser uma mulher melhor e de ser uma técnica melhor. Porque nem só de posicionamento crânio-caudal e médio lateral vive a técnica em mamografia. Então a gente vai sempre estar refletindo aqui nesse canal sobre temas do cotidiano, sobre virtudes, sobre atitudes positivas que a gente pode tomar dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa vida propriamente dita. Porque de negatividade o mundo já está cheio e a gente precisa fazer a diferença de alguma forma. Meu interesse, a minha intenção aqui é criar um legado junto com vocês, é criar um grupo, uma tribo, e que a gente possa se unir. É tão estranho falar isso, né? Mulher tá sempre colocando defeito na outra, a mulher tá sempre achando algo para criticar, e não, essa não é a intenção aqui. Essa intenção é unir, nos unirmos, né? Técnicas em busca de um bem maior, de um sentido para a nossa vida, um sentido para a nossa profissão, em busca de curar feridas que nós mesmos criamos dentro do nosso coração e que elas não têm sentido nenhum, que elas não têm motivo, que também não tem nem culpado, a não ser nós mesmos. Porque, na verdade, a gente só está perdendo tempo direcionando nossas energias para o local errado. Sem mais delongas, vamos iniciar aqui a minha jornada na radiologia. Bem, eu comecei nessa área com 18 anos. Eu morava na Zona Leste, na casa da minha mamãe, e aí meu pai sempre morou na Zona Sul de São Paulo. Eu me formei, né, no ensino médio e ele me convidou a vir morar aqui junto com ele para que eu pudesse fazer um curso, estudar alguma coisa. Fomos numa escola técnica, que hoje é uma faculdade, depois de 18 anos. E dentro dessa escola tinha alguns cursos, eu não tinha, assim, nenhum objetivo, né, definido ainda, mas lá tinha segurança do trabalho, enfermagem, informática, coisas desse tipo, e radiologia. E aí, é claro, como, né, algumas pessoas já também compartilharam comigo, me interessei pelo curso de radiologia, pelo conteúdo, mas propriamente dito pelo salário, pela carga horária, porque técnico em radiologia fica rico e trabalha pouco e ganha bem e tem uma vida estável e é diferenciado, enfim. Por todos esses motivos, eu optei por fazer esse curso. Eu sempre fui um pouquinho nerd, então logo no primeiro módulo eu tirei notas boas, me destaquei lá em algumas matérias junto com algumas amigas e nós ganhamos um estágio. Esse estágio era lá em Osasco, longe da minha casa, mas era a oportunidade que eu tinha, então eu abracei. Tinha 18 aninhos, não era casada, não tinha filhos, então era uma oportunidade ali para eu me destacar, para eu conseguir, né, adentrar de alguma forma na profissão, que sempre foi falado que é uma área fechada e que, né, que não tinha muito espaço, então aí eu vi a oportunidade através da ajuda, né, de um professor. Meu cachorro tá latindo, não se preocupa, ele late para toda formiga que passa. Então, vamos concentrar aqui que vai dar tudo certo. Enfim, fomos nós três, lembro como se fosse hoje. Eu, Michelle e Grace, pro estágio de radiologia. Era raio-x, num pronto-socorro pequenininho, lá em Osasco, e se chama, né, acho que ele ainda existe, Jardim Rochdale. E o nosso monitor era o Marco Aurélio, grande Marco Aurélio. Sinto saudade dos aprendizados que ele me trouxe
e tenho um carinho muito grande, porque se não fosse ele, eu realmente não estaria aqui, ou não dessa maneira, com essa evolução, com essa história para contar. Enfim, começamos nosso estágio fazendo raio-x, era tórax e abdômen, né, porque pronto-socorro, assim, de cidade interior é tórax e abdômen. Fazíamos nosso tórax e abdômen lá, Grace, eu e Michele. E aí, após um certo período, o Marcos me convidou a dar alguns plantões para ele, alguns plantões noturnos. Eu ia, ele me pagava um trocado, isso foi muito bom, porque eu não tinha renda ainda, então me ajudou bastante com relação ao curso. A gente na cidade quer ser independente, né? Eu, apesar de ter ajuda lá do meu pai, eu queria também ter a minha independência. Então, foi muito bom, muito produtivo. E através desse estágio, ele nos ofereceu um novo estágio no Hospital Campo Limpo, que ficava a nada menos do que 15 minutinhos da minha casa. Olha que benção. Grace e Michelle, por motivos particulares, não puderam ir, se mantiveram lá no Jardim Rochdale, e eu vim para o Hospital Campo Limpo. Aí começou verdadeiramente a minha jornada na radiologia, porque nesse lugar foi onde eu aprendi muita coisa técnica, mas muita coisa mesmo, todo tipo de posicionamento de raio-x que você possa imaginar. Tomografia, centro cirúrgico, leito, presenciei muitos óbitos, presenciei muitas fraturas expostas, aquelas coisas horrendas, né, que a gente acha muito interessante quando está no início de carreira e que traz muita reflexão, muito aprendizado e que nos ensina a ter o jogo de cintura, a aprender a improvisar, enfim. Conheci muito técnico bom, muita gente legal que me trouxe muito conhecimento e algumas pessoas também, claro, né, em todos os lugares, que me ensinaram a não ser tão ingênua, que me ensinaram a ter um pouquinho mais de cuidado com as coisas que falavam, com as coisas que fazia. Mas lá estava eu com os meus 19 aninhos, então, embora a gente tenha um cérebro nessa idade, a gente não costuma usar ele tão bem assim. Bem, se tratando de parte profissional, foi tudo bem. Eu fiquei lá no Hospital Campo Limpo desenvolvendo tudo isso, cerca de 8 anos. Eram empresas terceirizadas, pagava pouco, depois trocou para uma empresa também terceirizada, mas um pouquinho melhor, então a gente foi registrado, olha que alegria, de repente uma carteira registrada com vale refeição, com vale alimentação, férias e toda aquela coisa que o CLT tem e que foi uma grande conquista, porque eu não tinha isso antes. Em meados de 2014, eu me vi sem um leque lá dentro do Hospital do Campo Limpo. Ali chegou o momento de mudar de área, de alçar novos voos. E foi quando eu tomei a decisão de procurar outro emprego. Para minha sorte, talvez, eu mandei um currículo para a Unimed Paulistana, Hospital Santa Helena, também um local de muito aprendizado, pessoas sensacionais e grandes histórias. Mandei o currículo, fiz a entrevista com o RH, passei, fui lá fazer a prova, passei na prova. Quando eu cheguei para fazer a entrevista com o supervisor, quem era o supervisor? O grande Marco Aurélio, novamente. Enfim, é como eu disse, não sei se foi sorte, não sei se foi competência, eu acho que foi competência, porque eu, modéstia à parte, sempre me dediquei, assim, na minha profissão. E eu digo com clareza a profissão, porque eu fui tomar, assim, uma dose de Cibancol na vida, depois desse período aí de Unimed Paulistana, enfim. Não vou entrar muito em méritos pessoais, mas foi assim. Trabalhei na Unimed Paulistana de 2014 até o final de 2015, quando, infelizmente, para a frustração de todos os funcionários, a empresa abriu falência. Mas foi um período de transição de hospital público no hospital particular, de um público diferente, de grande porte, uma estrutura totalmente diferenciada, com equipamentos de última geração. E nesse local foi onde eu tive o meu primeiro contato com a mamografia. Então, no Hospital Campo Limpo eu dei uma arranhadinha lá, aprendi uma coisa ou outra, peguei alguns ensinamentos de técnicas queridas que eu também levo no coração até hoje, mas na Unimed Paulistana foi onde eu cortei o cordão umbilical e fui trabalhar sozinha mesmo na mamografia. A gente tinha um aparelho digital lá, top das galáxias, olha, o aparelho, você clicava um botãozinho, ele já fazia aquele 360, era todo digital, uma maravilha, um filé.
E lá eu fazia agenda de mamografia aos finais de semana, depois fiquei um tempinho nos 2 empregos, depois saí do Hospital Campo Limpo. Aprendi muito com um médico lá, porque era um médico radiologista e ele só ia no final de semana para laudar esses exames. E eu fazia o exame, achava que estava lá abafando, e vinha o doutor e pedia um monte de complemento. Então tem que ligar para cliente, toda aquela burocracia. Então foi onde eu aprendi a desenvolver mais autonomia, a me sentir mais à vontade para poder realizar esses complementos por iniciativa própria, sem esperar que o médico viesse para olhar e que precisasse, né, fazer essa solicitação. Então, foi um momento de muito amadurecimento na área profissional e especialmente na área de mamografia. Em 2015, quando a Unimed Paulistana encerrou os serviços, eu estava esperando o bebê, então eu fiquei alguns meses sem trabalhar, fiquei em casa, aproveitei esse período para cuidar do meu bebê. Eu já estava, né, já tinha uma união com meu esposo, já tinha um filho mais velho, que eu não citei aqui, mas foi nesse intervalo também. E quando foi em 2017, entrei no outro laboratório, uma empresa grande, de grande porte, de grande valor dentro do mercado nacional. Fui trabalhar nessa empresa em mamografia e densitometria, diga-se de passagem, trabalho nela até hoje, isso foi em 2017. E quando eu entrei nessa empresa foi quando minha vida realmente mudou. Porque além da competência técnica que eu desenvolvi dentro da área de mamografia e densitometria óssea, que era uma área que eu nunca tinha tido contato, só passei a ter esse contato dentro dessa empresa, eu vi que tinha muita coisa que eu precisava aprender. Porque é o que eu falei em alguns vídeos anteriores, a gente se limita em crânio caudal e médio lateral e não é bem assim que a banda toca. Então eu me desenvolvi ainda mais na questão de postura, na questão de valores, na questão, claro, técnica também, na questão do controle emocional, da inteligência emocional, na proatividade. Fui multiplicadora por alguns anos nessa empresa, então eu aprendi todo o serviço e passei esse serviço para outras técnicas. Isso é muito mágico. Elas não sabem, mas eu aprendi muito mais com elas do que elas comigo. Aprendi ali a paciência, a dedicação. Era muito satisfatório de ver essas técnicas chegarem lá sem saber muita coisa, todas inseguras, incertas do futuro, e de repente ir desabrochando e começando a raciocinar por si só, ir desenvolvendo técnicas e fazerem as coisas cada vez mais bem feitas, cada vez com mais excelência e mais dedicação. Se isso fosse hoje, eu tenho certeza que eu conseguiria passar muito mais para elas, porque hoje eu tenho uma maturidade totalmente diferente. Dentro desse período na empresa, e intercalando um pouquinho com a minha vida pessoal, foi onde eu passei a me desenvolver psicologicamente e espiritualmente. Eu me converti, sou católica, apostólica romana, me casei na igreja, batizei os meus filhos, o meu filho mais velho faz agora a comunhão, enfim, crisma, já fez a primeira comunhão, tá fazendo a crisma. Só um detalhezinho, porque essa parte de conversão foi o que me fez tomar a decisão de estar aqui, de criar esse canal e de compartilhar com vocês tudo isso que eu tenho aprendido, tudo isso que eu tenho aplicado no meu dia a dia, que eu tenho vivido e toda a transformação que tem acontecido na minha vida, dentro e fora do meu local de trabalho. Porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem um passado, todo mundo tem traumas, frustrações, todo mundo tem conquistas, tem vitórias, tem saudades, tem expectativas, tem desesperanças, tem esperanças. Mas o que nos move mesmo, o que sempre nos moveu e o que sempre vai nos mover é o amor. E por esse amor, amor à minha profissão, amor à minha família, amor a todas as pessoas que passam por mim, é que eu decidi criar esse canal e compartilhar com vocês. E eu quero ajudar vocês a sentir, a ter essa sensação de santificação dentro do nosso local de trabalho, como eu venho tendo todos os dias. Eu espero muito que você fique aqui comigo e que você também desperte a fazer o bem, desperte a se desvencilhar dessa
dessa garra de egoísmo que nos cobre, que nos move. A gente precisa se soltar, estamos amarrados, como se fosse com uma corda. A gente precisa se libertar desse egoísmo, porque no mundo do amor, nós podemos fazer muito mais do que quando a gente fica de mãos atadas e só como espectadores, vendo a vida passar. Nós somos protagonistas dentro da nossa sala de exames, dentro do laboratório, do local que a gente trabalha, dentro da nossa casa. E a gente acorda todos os dias para fazer a diferença, para ser diferente e para fazer a diferença positivamente na vida de vocês. Bem, o nosso tempo já está se estourando, meu reloginho aqui tem 15 minutos, o meu temporizador, já também 15h40, então já passei um pouquinho do tempo. Espero ter plantado uma semente de esperança, de energia, de alto astral e de decisão aí dentro do seu coração. Eu te vejo aqui nos próximos vídeos. Não esquece de se inscrever no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas possam também se sentir inspiradas, e que nós possamos criar essa tribo da mamografia, essa tribo de mulheres na radiologia, uma tribo que pensa no bem, que quer o bem e que quer se melhorar a cada dia para poder inspirar os outros, contagiando com alegria, com motivação e que nós possamos enxergar a vida não somente nas dificuldades, que a gente possa enxergar também os milagres que Deus nos proporciona todos os dias dentro do nosso local de trabalho e por onde a gente passa. Te vejo de novo, até logo. Tchau, tchau.